Olá pessoal, neste vídeo vou estar explicando para vocês sobre os tipos genéricos da linguagem Java e como eles são aplicados na programação orientada a objeto. Para entender melhor os tipos genéricos, vamos considerar o seguinte exemplo. Temos a classe pessoa, a superclasse, classe mais genérica que possui os atributos nome e idade. Aí temos a classe aluno e funcionário, que estende de pessoa que são filhas da classe pessoa. E temos uma subcategoria, uma subclasse, professor e funcionário administrativo, que estende de funcionário. Então, esse vai ser o exemplo que vamos considerar. Supondo que aquelas classes apresentadas no diagrama de classe do slide anterior tenham sido implementadas na linguagem Java, então as classes já foram implementadas, e na classe principal, no método public_type_void_main, foram instanciados diversos objetos, diversos tipos de classes desse exemplo, tendo esses exemplos aqui, essas instâncias que estão no slide. Com isso surge a dúvida: será que todas essas instâncias estão corretas? Será que o compilador Java, o interpretador Java, ele conseguirá criar todos esses objetos, instanciar todos esses objetos? E aí? Pausa esse vídeo, dá uma analisada nessas instâncias e vê o que você acha. Aí depois que você pausar o vídeo, você analisar uma por uma, você continua o vídeo e vê a resposta. Agora que você pausou o vídeo, vamos ver a resposta. Olha só, 3 instâncias estariam erradas, o interpretador não iria compilar. Por quê? O que acontece? Nós não podemos instanciar um objeto genérico em uma variável ou em um objeto mais específico, que é o caso da linha 8, 10 e 11. Por quê? Funcionário é uma subclasse de pessoa, aluno é uma subclasse de pessoa e não tem nada a ver com funcionário, e aluno também é uma subclasse de pessoa. Então, a gente não pode instanciar um objeto mais genérico em uma variável mais específica. O contrário já não tem problema. Por exemplo, eu posso criar aí um objeto pessoa 1 e instanciar ele, sendo que esse objeto vai ser um aluno. Posso instanciar também uma pessoa, um objeto pessoa que seja um funcionário. Ou posso instanciar um objeto pessoa que seja um professor. Então, aí não tem problema. Agora, considerando essa função, ou esse método estático cadastrar, que recebe uma pessoa como parâmetro, uma pessoa genérica, vamos analisar aqui. Na linha 6 está sendo instanciado uma pessoa, um objeto da classe pessoa. E na linha 7 está sendo instanciado um objeto da classe funcionário. E aí, será que a linha 8 e a linha 9 está correta? Será que vai dar erro? O que vocês acham? Bom, ambas estão corretas. Por quê? Porque a função cadastrar, ela está esperando receber uma pessoa. Então, ela pode receber qualquer tipo de pessoa. Ou seja, qualquer classe, subclasse que estendeu, que herdou da classe pessoa, pode ser passada como parâmetro que vai funcionar normalmente, que não vai dar erro. E nesse caso, tanto o P1, que foi instanciado na linha 6, como o F1, que foi instanciado na linha 5, são classes que ou é a classe pessoa, a própria classe, ou é uma classe que foi instanciada por uma subclasse que herdou da classe pessoa. Então, vai funcionar corretamente esse código. Vamos analisar agora essa função estática registrar ponto, que está recebendo como parâmetro um funcionário. Não é todos os tipos de pessoas que você registra ponto, né? Você registra ponto do seu funcionário. Então, vamos dar uma analisada na linha 6 e na linha 7 do nosso código. Na linha 6 está sendo instanciada um objeto da classe pessoa, P1. Na linha 7 está sendo instanciado um objeto F1 da classe funcionário. E aí, quando eu passo esses dois objetos por parâmetro para a função registrar ponto, será que vai funcionar? Será que vai dar erro? O que você acha?
Bom, se você falou que a linha 8 estaria errada, você acertou. Que a linha 8 realmente está errada. Por quê? A função registrar ponto, ela espera receber um funcionário. E aí, o que acontece? A linha 9 está correta porque está recebendo um objeto que foi instanciado na linha 7, que é um objeto da classe funcionário, porém a linha 8 está recebendo um objeto que foi instanciado da classe pessoa. E a classe pessoa, nem sempre uma pessoa é um funcionário. Nós implementamos dessa forma. A classe pessoa, ela não estende de funcionário, ela é mais genérica. Então, o objeto funcionário que está o parâmetro funcionário, ele não consegue receber um objeto mais genérico. No caso, não consegue receber o objeto pessoa. Um objeto do tipo mais genérico consegue armazenar um objeto mais específico. Foi o que a gente viu nos últimos exemplos apresentados. Com isso, é possível construir classes e métodos mais genéricos que se aplicam em diferentes tipos de objetos. Apesar de flexível e genérico, a linguagem Java exige que você fique lembrando os tipos corretos de cada objeto. Para isso, o desenvolvedor Java precisa, primeiro, converter o objeto do tipo genérico para o tipo mais específico por meio do casting. No próximo slide eu vou mostrar um exemplo deste casting. O que seria esse casting? Ele faz conversão de um determinado tipo de objeto para outro tipo. E também verificar o tipo do objeto por meio do comando instanceOf. Eu vou estar mostrando no próximo slide um exemplo tanto do casting como do instanceOf. Uma vez que você usou um tipo genérico para guardar, para armazenar um tipo mais específico, o seu tipo verdadeiro ele é esquecido pelo Java, foi o que eu já tinha falado. Você precisa ficar lembrando ele explicitamente. Aqui um exemplo. Pessoa P1 new aluno. Então, nesse comando foi instanciado o objeto do tipo aluno que foi armazenado no objeto, em uma variável, né, P1. Na verdade, a variável P1 está apontando para esse objeto. Porém, após executar esse comando, a linguagem Java já esquece qual que é o tipo dessa pessoa. E ele reconhece que esse tipo é um tipo pessoa genérica. E aí, o que acontece? Pode acontecer de uma situação da gente precisar recuperar esse objeto da forma que ele realmente é. Aí, por exemplo, na linha 2, eu instanciei um aluno 1, e aí eu quero instanciar esse aluno, e ele foi criado como aluno. Então, eu faço o tal do casting. O casting é esse comando em vermelho, em destaque, onde eu coloco entre parênteses o tipo do objeto ou o tipo da variável que eu quero transformar o objeto. Então, nesse caso, eu estou convertendo, eu estou transformando o P1, que já foi instanciado como aluno, eu estou falando explicitamente para o Java que a pessoa P1, ela é um aluno. Então, é isso que esse comando 2 está fazendo. O comando, o exemplo embaixo, ó, ou se você esqueceu, você pode também testar em termos de execução. O que acontece? Quando que você instanciou um como novo aluno. E aí, ao longo da sua aplicação, você precisa fazer um teste. Você precisa testar qual tipo de objeto foi instanciado. Então, por exemplo, qual tipo de pessoa é esse objeto? Esse objeto está apontando. Então, para você fazer esse teste, você pode fazer o comando da linha 2. Então, ó, se P1 foi instanciado como aluno, ou seja, P1 instance of aluno, significa se a variável P1 ela foi instanciada como um objeto da classe aluno, então imprime essa mensagem, P1 é um aluno. Se não, executa outro comando. Então, esse casting que foi apresentado no primeiro exemplo, linha 2, e este instance of foi apresentado no segundo exemplo, também na linha 2 do segundo exemplo, são muito utilizados, são muito úteis na programação orientada a objetos. Esse exemplo é apresentado com mais detalhes o instance of e o cast. Primeiro, na linha 1 é criada uma classe principal, na linha 2
é criado o método principal, o método de execução em Java, PubStatic Void Main. Na linha 3 é instanciado um objeto da classe aluno, chamei de A1, que é do tipo aluno. Isso vai funcionar perfeitamente. Na linha 4 é instanciado, na verdade é criado uma variável P1 da classe pessoa, classe mais genérica, que aponta que recebe o A1. Também vai funcionar, porque o A1 é um aluno, e então pessoa 1, a pessoa pode ser um aluno. Então, ok. Já na linha 5, está até comentado porque esse código daria erro. Porque estamos tentando jogar uma pessoa P1 na variável aluno A2. Então, isso daria um erro, porque o Java, ele, após executar o comando 4, ele está considerando que P1 é uma pessoa e não que P1 é um aluno, por mais que ele esteja apontando para um objeto da classe aluno. E aí, isso daria um erro. Para corrigir esse erro, teria que executar o comando da linha 6, onde A2 vai receber P1 convertido para aluno. Então, foi feito aqui um casting para lembrar o Java que P1 é um objeto da classe aluno e não um objeto da classe pessoa. Então, foi feita essa conversão. Já na linha 7, é feito o instance of, ou seja, é verificado qual que é o tipo do objeto, qual tipo foi instanciado aquele objeto. Então, se vamos ler, interpretar o comando da linha 7. Então, se o objeto A1 ele tiver sido instanciado como aluno, se você olhar lá na linha 3, realmente ele foi instanciado como aluno, então isso é verdadeiro. Então, vai imprimir mensagem, P1 é um aluno. Já a linha 9, ela está verificando se A1 foi instanciado como pessoa, então ele vai imprimir A1 é uma pessoa. Na linha 11, se a variável P1 ela foi instanciada como uma pessoa, então ela vai imprimir P1 é uma pessoa. Então, o casting com o instance of são muito úteis na programação orientada a objeto para a gente identificar qual que é o tipo de objeto ou então converter ou lembrar o Java qual que é o tipo de um determinado objeto. Bom, pessoal, em relação aos tipos genéricos, era isso. Lembrando que Java, a linguagem Java, todo objeto, toda classe criada, ela é derivada da classe Object. Então, existem já vários métodos implementados na classe Object que podemos sobrescrever, podemos reescrever nas nossas classes que nós criamos nos nossos projetos, ou que podemos também utilizar. Também nessa aula vimos o poder do casting e o poder do instance of dentro da linguagem Java e na programação orientada a objeto. Eu sugiro nesse momento que vocês peguem os slides desse vídeo, dessa apresentação, ou vá pausando a apresentação e vá implementando, para vocês realmente testar e ver se tudo que foi explicado aqui realmente funciona. Se realmente dá os erros no momento que eu falei que dá os erros, se funciona quando você executa um determinado comando, faça a implementação para você ter certeza que funciona e verifique aí se está tudo funcionando. Bom, no próximo vídeo vamos falar sobre classes abstratas e interfaces. Já vamos avançando aí no conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal!